Graça e paz, irmãos, voltando aqui às ministrações e no tópico 4 agora. Só fazendo um complemento ao tópico 3 que nós vimos agora há pouco. Com certeza, uma certeza eu tenho, isso não está claro, não está dito, afirmado claramente na palavra de Deus, mas uma certeza eu tenho. Não pela experiência, mas pela experiência, mas muito mais pelo que a palavra me diz, no contexto dela acerca dos dons. Com certeza, Deus, se aprouver a Ele, manifestará dons, os dons de língua, os dons de variedade de língua, enquanto estivermos orando. Seja na igreja, seja nós sozinhos e o Senhor. Existem outros dons que Deus manifesta, ainda que nós não estejamos orando, ou até mesmo estejamos na rua caminhando. Distraídos até, mas Deus nos compenetra e faz. É isso que eu queria complementar em nome de Jesus. Tópico 4. O tópico diz assim: algumas outras manifestações com aparente semelhança ao dom de línguas foram manifestações do dom de línguas de 1 Coríntios 12. Eu citei alguns exemplos que são mais comentados no nosso meio cristão. Por exemplo, Atos 2, o nosso famoso Pentecostes, Romanos 8, 26, Efésios 6, 18 e Judas 20. Em primeiro lugar, Paulo, em 1 Coríntios 12, 14, nunca comparou, nunca relacionou o que está dito nessas passagens que eu acabei de dizer, muito menos Pentecostes, que foi um evento único, segundo a minha fé, e certamente era importantíssimo para Paulo aquilo que aconteceu. Ele nunca fez correlação com Pentecostes, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, 14. E foi uma carta, e foram capítulos em que ele ministrou especificamente essa questão de dons. Isso para mim é extremamente importante como contexto do entendimento dos dons espirituais. Eu não creio que nenhuma dessas passagens que eu falei para vocês agora foi manifestação de dons espirituais, como está em 1 Coríntios 12 e 14. Entender essas passagens que eu acabei de citar é importante para que não desejemos nos transformar, nos transformar em supercrentes e nem espiritualizar tudo que vemos e sentimos. Veremos mais para frente que muitos ditos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãs, se enganam, ou se enganam ou enganam as pessoas, principalmente visitantes em cultos, forjando manifestação de dons de forma totalmente desigual e desconforme e absurdamente contrária ao que é mostrado por Paulo em 1 Coríntios 12 e 14. Por exemplo, eu já ouvi, já vi e já admoestei no mesmo momento em que vi e ouvi pessoas durante uma reunião, até durante cultos, falarem, e pior que falarem errado, isso que é pior. Por exemplo, em inglês e alemão, o inglês eu conheço relativamente bem, outras não, mas falar em outras línguas humanas e dizer que Deus está expressando o dom espiritual de 1 Coríntios 12 naquele momento. É absurdo, no mínimo, se não for maldade, se não for má intenção do inferno, é no mínimo de uma meninice, de uma infantilidade absurda. Na hora eu admoestei e Deus deu graça. Quando o Sandro esteve aqui, eu sei que ele me permite falar isso, e é para vocês que eu estou falando, para irmãos. Ele me mostrou no celular dele uma dita senhora mandando mensagem de texto pelo celular e colocando lá um misto quente entre português e uma língua que ela achou estranha no texto, como se tivesse naquele momento recebendo, o Espírito de Deus manifestando nela o dom de variedade de língua e ela escrevendo. Ou seja, é assim. Olha, é uma piada. Se não fosse tão grave, seria divertido.
Seria divertido. Então, irmãos, nós temos que discernir. Eu vou citar essas 4 passagens para a gente ter realmente, pedir a Deus que Ele manifeste em nós constantemente o dom de discernimento de espírito e discernimento daquilo que está acontecendo. Para que nós, quando discernirmos essas coisas que vêm da carne ou vêm do inferno, nós as repreendamos e façamos a correção devida, segundo a palavra de Deus. Pentecostes, por exemplo. Pentecostes 2:1 em diante. Atos 2:1 em diante, perdão. Como já falamos acima, meu entendimento é bem claro. Pentecostes foi um evento único na história da igreja, do nascimento da igreja. O dom de língua manifestado por Deus naquele momento não se repetiu e não se repete mais. Pois, embora concordo que falassem línguas estranhas, isso eu não tenho dúvida, eles falavam em línguas estranhas, em línguas desconhecidas. Houve uma tremenda particularidade que faz daquele evento um evento único. Não houve interpretação, houve sim uma tradução do Espírito de Deus a cada um que ouvia, porque eles ouviam nas suas próprias línguas de nascença. Ademais, não houve a ordem que Paulo coloca em 1 Coríntios 14, 2 ou 3, cada um por vez, ou seja, todos falavam ao mesmo tempo as línguas e todos entendiam ao mesmo tempo a língua de cada país que ele estava vindo, de cada região que ele estava vindo, ou seja, a língua que ele nasceu e aprendeu. Outra coisa, houve um estrondo que eu nunca ouvi quando orei línguas ou orar em línguas de uma forma verdadeira perto de mim, e também não houve a presença de línguas de fogo na cabeça das pessoas que oram. Eu já uma vez, irmão, não foi uma vez só, foi mais de uma vez, eu ouvi de irmãos que se diziam espirituais numa sala, isso há muito tempo atrás, que afirmavam categoricamente que estavam vendo as línguas de fogo na cabeça dos irmãos que estavam orando. E ainda diziam que sentiam o perfume de Cristo. Meu Pai amado! E eu não estava vendo nem sentindo nada. E eu me achava tão filho de Deus como eles se achavam. Então, irmãos, nós temos que ser realmente, como Paulo falou, adultos no entendimento. Adultos, não nos impressionarmos com aquilo que nós vemos, porque o diabo se disfarça até em anjo de luz para nos enganar, se for preciso. Eu já vi coisas tremendas que Satanás e seus anjos fizeram, com aparência de santidade, com aparência daquilo que veio de Deus. Mas eu discernia pela palavra de Deus que aquilo não era do Senhor. Então é esse cuidado que os irmãos tenham. E cito uma passagem aqui, exatamente a 2:1-4, para sustentar aquilo que eu disse antes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, algumas traduções trazem um estrondo, foi um barulho que todo mundo ouviu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Deus quis mostrar a sua presença por meios físicos. Eles apareceram como línguas de fogo, as quais se distribuíram para repousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse, e mais para frente nós sabemos que todos ouviam nas suas línguas de nascença. Uma outra hora também eu quero falar com os irmãos sobre ficar cheio do Espírito Santo ou ter o Espírito Santo. É uma outra questão. Atos 2:1-4. Ainda Pedro, nessa mesma passagem, lá pouco para frente, cita Joel, e cita as profecias e não dom de línguas. Ele diz assim no verso 12, no verso 18, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. É uma passagem de contexto, ele não fala aqui em dom de línguas, mas é uma passagem de contexto. O que esses homens ouviram nas suas próprias línguas? Eu creio que foram profecias. A outra passagem que eu citei, Romanos 8:26, ela diz assim: do mesmo modo
Também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Aquele que esquadrinha os corações é o próprio Deus, que através do seu Espírito sabe a intenção dele e que ele faz isso segundo, ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. 2 pontos importantes aqui fazem bem, que seja bem improvável em que Romanos 8,26 se refira ao dom de línguas. Eu creio que não. Primeiro, aqui quem expressa gemidos é o próprio Espírito Santo e não a pessoa. E diz que esses gemidos são inexprimíveis, ou seja, sem possibilidade de expressão. Não é de entendimento, ou seja, o gemido não chega nem a se verbalizar, nem chega a ser pronunciado. Ele é inexprimível, ele não tem expressão nenhuma, é um gemido. E aí há ausência, não existe a língua, seja ela estranha ou não, não existe. Então, quando alguém ministrar para vocês que essa passagem também quando alguém começar a gemer perto de vocês e dizer que é dom de línguas, vocês sabem que não. Talvez esteja com dor, ou mesmo sincero, mas mal instruído. Eu entendo aqui, quando Paulo diz gemidos inexprimíveis, ele fala em fraqueza. Eu entendo aqui, isso já aconteceu muitas vezes comigo, eu creio que com os irmãos também, quando nós estamos numa situação de tremenda agonia. Eu, em outras ministrações, eu falei isso, inclusive numa delas, de extrema agonia, eu recebi a presença do Espírito Santo, e eu senti uma mão aqui sobre o meu ombro, lógico que não era uma mão física, mas agonia tanta que você não consegue nem se expressar. Mas através desses gemidos, o Espírito de Deus, porque ele é discernido, ele não entra em agonia, ele intercede por mim e por você naquele momento. E Efésios 6,18 e Judas 1,20, que eu tinha dito, e eu cito eles agora aqui, Efésios 6, 17, 18 diz assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em Judas 1, 19 e 21 diz assim: estes são os homens que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O contexto nos dá claramente que orando no Espírito se refere à oração de quem tem o Espírito Santo e ora segundo a sua vontade. As frases originais podem ser traduzidas também por orando por quem tem o Espírito. Orando porque tem o Espírito. Não se trata de manifestações de dom de línguas. Veja o próprio contexto, a questão do discernimento e do contexto do que Paulo pede para orar. Ou seja, ele dá motivo aqui, e para isso eu tenho que estar discernido e sabendo o que eu estou falando. Amém, irmãos? Eu paro por aqui e na próxima oportunidade eu voltarei ao tópico 5 em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, importa-nos manifestar os frutos do Espírito Santo. Quando realmente os homens e nós veremos que estamos sendo transformados segundo a imagem do Filho de Deus amado, Jesus Cristo. É isso que importa. Como sempre a minha esposa amada me diz, nos meus descontroles emocionais: puxa, que maravilha vai ser o dia em que o Espírito Santo de Deus te der uma outra reação numa circunstância dessa. Uma reação de domínio próprio, de santidade. É isso que eu busco em nome de Jesus. É isso que importa. É isso que importa em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.